técnica do exame. Então, qual transdutor que eu utilizo para realizar a ultrassom pulmonar? Qualquer um, o que você tiver. Pode ser o probe linear, pode ser o convexo, pode ser o setorial, que é o cardíaco. O que eu tenho que fazer é a disposição para me olhar esse pulmão, certo? Então, como a gente vê nessa imagem aqui, a gente vê o paciente deitado e o transdutor disposto verticalmente. Então, essa é a região do transdutor que a gente tem que colocar. A gente vai ver como que a gente faz essa posição posteriormente. Mas eu posso utilizar qualquer sonda. Melhor, Luiz, tem uma sonda melhor para ver? Depende. Se eu estou no contexto ali que eu quero avaliar num trauma, pneumotórax, a linear às vezes ela é melhor, porque eu consigo ver estruturas mais superficiais, eu quero ver o deslizamento pleural, né? Para ver se tem ou não, para me bater o martelo ali se pode ser um pneumotórax ou não. Quero ver derrame pleural, melhor uma sonda convexa, que a gente vê mais profundidade, consegue ver o líquido ali com maior nitidez. Mas, no contexto de trauma, de protocolo de emergência, ali agudo, a sonda que tiver no carrinho eu posso pegar, tirar e olhar que eu vou conseguir buscar respostas aí para o que eu quero, tá bom? Então, da técnica do exame, quais são as janelas, as disposições? Então, a gente tem 12 disposições, a gente divide em hemitórax direito e esquerdo. Cada hemitórax a gente tem 6 lugares. Qual a gente quer? Tórax anterior. Então, a gente tem aqui tórax anterior, primeiro andar, segundo andar, linha axilar média, também 2 exposições, posterior interescapular e infraescapular. Então, a gente tem todas as disposições, a gente pode colocar o probe da ultrassom, que é a sondinha aqui, e avaliar o paciente. Então, como eu falei, a gente pega, interessante, esse gráfico aqui desse artigo mostrando que no pulmão normal eu não vou ver quase nada, vai estar tudo preto porque tem ar não é bom para ver no ultrassom. A partir do momento que esse pulmão vai criando estruturas sólidas, ou seja intersticiais, onde eu vejo aqui linhas base, e a gente vai falar o que é linhas base, né? Mas de acordo com que ele vai consolidando, né? Infiltrando o interstício, infiltrando o alvéolo, eu vou conseguir ver estruturas mais sólidas, né? Que vão dar esses tons de cinzas aí. Então, quanto mais vai tirando o ar daquele local, melhor a nitidez, até eu ver consolidações claras aqui no ultrassom. Tá? Então, o ultrassom ele é bom, ele é altamente sensível e específico quando eu vou tirando o ar dele. Tá? Técnica do exame. Então, vamos lá. Como que eu vou colocar esse transdutor? Então, esse transdutor ele deve ser colocado verticalmente, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, pode ser uma sonda que essa sonda é a convexa, mas pode ser linear ou setorial. Então, eu coloco ele 90 graus com a costela. Então, eu tenho que ter uma costela aqui, outra costela aqui. E o que eu vou olhar? O espaço intercostal que eu olho, que é essa imagem. Quando eu pego o transdutor, coloco aqui no tórax do paciente, eu vou ver essa imagem. O que quer dizer essa imagem, Luiz? Então, eu tenho uma costela acima, tem a costela aqui de cima, eu tenho uma costela aqui abaixo. Então, tem a costela acima e tem a costela abaixo. No meio dela é que eu vou ver a estrutura. Então, transdutor aqui, vou para a imagem. Imagem. Uma costela, duas costelas. Uma, duas. E a imagem aqui no meio dela. Então, o meu pulmão, que eu vou ver, ele está aqui no meio. Aqui eu tenho uma costela que faz uma sombra acústica posterior, outra costela que faz sombra acústica posterior. Porque a densidade do osso é muito alta e acaba que para o ultrassom causa esse fenômeno de sombra acústica posterior, porque o som não consegue passar aqui. Se ele não consegue passar o som, não consegue formar a imagem, ele não consegue bater na estrutura e voltar para a sonda para poder formar a imagem. Então ele chega aqui na costela, que é uma densidade muito alta, ele bate aqui, ele volta. E quando ele volta, como ele não passou nada, ele gera essa sombra acústica posterior aqui. Então, essa é a imagem. Uma costela, duas costelas, sombra acústica posterior, no meio dela que eu vou avaliar. O que eu vejo aqui? Tá vendo essa linha mais atenuante aqui, mais hiperatenuante? Essa linha é a pleura. Numa imagem dinâmica, onde eu tenho uma imagem em movimento, eu vou ver essa linha imaginária, ela deslizando. Nada mais do que a pleura deslizando. Na ins e na is. Na ins e na is. Na es e na is. Então, deslizando. Então, mais uma vez aqui. Então, o que eu vejo? Duas estruturas. Lembrando que o transdutor sempre é a 90 graus com as costelas. 90 graus com as costelas. Eu vejo essa imagem. Sombra acústica posterior, sombra acústica posterior. Essa linha mais atenuante aqui, que você vai ver deslizando na imagem em movimento. É mais nada do que a pleura. E aí eu vejo o pulmão aqui no meio. Então, eu vou buscar ver o pulmão entre as costelas. O Dr. Daniel Lichtenstein, ele descreve essa imagem, né, de você janelar corretamente. Quando eu falo janelar, você achar a imagem correta através da sonda do transdutor com ultrassom. Ele descreveu essa imagem de sinal do morcego. Por algum momento, né, ele viu essa imagem e imagina-se e pensa que isso parece um morcego com as asas abertas, igual dessa imagem aqui. Então ele chamou de sinal do morcego. O que é o sinal do morcego? Nada mais é, não é alteração aguda, não é doença, não é patologia. Sinal do morcego quer dizer que você está janelando corretamente esse pulmão. Janelar corretamente o pulmão é o quê? Ver uma, duas costelas, uma costela para cima, uma costela para baixo, sombra acústica posterior, no meio dela ver
a linha mais hiperatenuante, que é a pleura, e o espaço entre ela é o pulmão, é onde que eu vou avaliar. Então, é esse espaço aqui onde que eu vou avaliar, que é o pulmão, primeira costela, segunda costela, sombra acústica posterior, no meio a pleura deslizando, e aqui no meio dela eu vou ver o pulmão. O que quer dizer isso? Essa imagem, quando eu estou com essa imagem na tela do ultrassom, sinal do morcego. Então, resumindo, sinal do morcego não é alteração, sinal do morcego não é doença, sinal do morcego quer dizer única e exclusivamente que eu estou janelando corretamente o pulmão. Então, no pulmão aerado, pulmão normal, a única estrutura que eu vou visualizar é a pleura deslizando, eu não vou ver nada. Lembrando que nesse pulmão normal ele está cheio de ar, o ar não é condutor, então eu não vou ver nada, porque o ultrassom não serve para isso. Então, simplesmente eu vou ver o quê? A pleura deslizando, nariz, deslizando. E para baixo dessa estrutura, que seria aqui para baixo, vou voltar à imagem anterior, para baixo dessa estrutura eu não vou ver nada, eu vou ver um borrão claro, eu vou ver um borrão escuro, vou ver ar. Se tiver alguma estrutura aqui no meio, ou seja, consolidações, preenchendo alvéolo, preenchendo intertício, doenças intersticiais, eu vou conseguir ver alterações aqui que me sugerem doenças, patologias, ou tiver ver líquido também, né? Então, nada mais no pulmão normal você vai ver a pleura deslizando. A gente chama também de lung slide, deslizamento pleural. Linha hiperecóica entre as costelas, mas hiperecóica. Então, lung slide, aqui tem um vídeo pra gente ver, lung slide, deslizamento pleural, tá? Olha na imagem, a pleura deslizando, certo? Então, o que eu tô vendo aqui? Sinal do morcego. O que é o sinal do morcego, Luiz? Sinal do morcego, uma costela, duas costelas, sombra acústica posterior, linha mais hiperecóica aqui, mais hiperatenuante, deslizando a pleura. E aí, posterior à pleura, eu tenho que ver a alteração que está no pulmão. E aqui eu tô vendo o quê? Linhas as, que a gente vai falar o que é, calma. A gente vai falar, mas o que eu tô vendo aqui no pulmão normal, não vou ver nada. Vou ver só linhas as, ou preto, ou ar mesmo, tudo branco. Então, não vejo. Alterações que eu busco é nesse espaço intercostal. Aqui é onde eu consigo ver. Então, eu vou ver o deslizamento pleural. Então, vamos aqui, uma imagem. O que eu estou vendo aqui nessa imagem? Então, eu estou vendo uma costela aqui, outra costela aqui, uma sombra acústica posterior aqui, outra sombra acústica posterior aqui, e no meio dela eu vou ver a estrutura, que é o espaço intercostal. Esquece esse lado aqui que eu não vejo duas sombras de costela. Por isso que ele convencionou se falar em sinal do morcego. Para mim saber aonde que eu vou janelar corretamente, aonde que tem que estar no ultrassom, que imagem que eu tenho que ver para mim começar a analisar as estruturas. Então tá vendo que aqui eu não vejo sombra acústica, eu não vejo costela lá de cá? Eu vejo aqui no canto. Ah, e que sonda que é essa aqui, essa posição convexa? Uma sonda convexa. Sonda convexa é a sonda de profundidade, que dá para me avaliar também. Tá vendo esse pontinho verde aqui? Esse pontinho verde que é o índex. Eu falei que tem que estar para cima, tá? Então dá o play aqui. Uma costela, sombra acústica posterior, outra costela, sombra acústica posterior. E aqui no meio a estrutura, que eu quero ver, tá? E aqui eu tenho uma linha mais hiperecóica aqui no meio. Uma linha bem hiperecóica, hiperatenuante, deslizando. O que é essa linha? Pleura. Pleura deslizando. E aqui no meio da costela, eu tô vendo alguma coisa? Tudo um borrão branco, quer dizer o quê? Que esse pulmão tá irado, esse pulmão não tem nada. Nesse local não tem nada. Lembrando que a gente tem 12 locais, né? Pra gente olhar.